Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Segunda-feira, início de semana, mas feriado do comércio, hein? Feriadão, né? Segunda-feira para a gente iniciar falando sobre Botafogo, né? Vitória importante do Botafogo, né? Ontem fora de casa, e eu vou trazer 3 temas aqui para vocês nesse vídeo para a gente debater um pouco. Primeiro, Jefinho saiu em defesa do David Ancelotti. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Palavras do Jefinho na saída de campo ontem no Castelão. Santiago Rodrigues, o Santi Rodrigues, motor do time. É o motorzinho do time do Botafogo. Nesse período aí de instabilidade, de oscilação, Santi Rodrigues é o melhor jogador do time do Botafogo atualmente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Cris Ramos ganhou a chance como camisa 9, e aí, merece sequência como titular? Vamos falar disso, roda a nossa vinheta no canal do Medeiros. Fala, galera, voltando aqui pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Você já sabe como funciona, né? Eu sempre peço aqui aquela moral de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal do Medeiros, deixe seus comentários e fique até o final do vídeo, não pule esse vídeo aqui, assista o vídeo todo até o final e vamos falar de Botafogo. Bom, vamos lá, primeiro assunto, né? Vamos começar falando sobre o Jefinho, né? O Jefinho marcou gol, ontem foi o segundo gol do Botafogo contra a equipe do Ceará, reconheceu problemas de planejamento, mas saiu em defesa do David Ancelotti, falou que o treinador está muito bem, é um treinador jovem, né, que pegou um time campeão, mas que o planejamento não foi muito bom. Olha só, hein? Esse finalzinho aí de frase dele, apesar de ser uma verdade, a gente já viu, inclusive, o John Textor trazer em algumas entrevistas que ele discorda disso. O John Textor não reconheceu os erros de planejamento que todo mundo diz que teve. Ele diz que ele justificou umas outras situações e não quis admitir os erros de planejamento, né? Então o Jefinho deu essa entrevista no final do jogo contra o Ceará. E assim, se a gente for olhar, cara, o Botafogo, óbvio, merece muitas críticas. Eu estava aqui criticando, inclusive, o David Ancelotti, as escolhas do David Ancelotti. Ele vai errar bastante porque ele é um treinador jovem, e ele vai errar muito mais do que daqui a 5 anos, quando ele ganhar mais experiência. Isso é um fato. Ele mesmo deve saber disso, que ele está no primeiro trabalho dele. É óbvio que ele vai errar mais do que daqui a 5, 10 anos, quando ele ganhar mais casca, quando ele for um treinador realmente com várias experiências como treinador na carreira. Tanto que os erros do David Ancelotti são muito mais claros quando são erros em que a função dele como auxiliar não deixava ele aprender. Todo mundo fala o quê? Que o David Ancelotti tem ótimos treinos, né? Que os treinos dele são treinos diferenciados, são coisas novas que ele trouxe para o Botafogo. Tudo isso vindo da situação de que ele trabalhando com o pai, Carlo Ancelotti, no Real Madrid, né? Anos e anos de Real Madrid, aprendendo tudo que é mais novo em relação a treinamentos, em relação a dia a dia, né, com os jogadores no centro de treinamentos, tudo isso ele trouxe para os jogadores e os jogadores adoram. Agora, qual o problema? Substituições no meio da partida, leitura de jogo no meio da partida, questão mental, questão anímica, são coisas que você como auxiliar você não aprende, é só mesmo como treinador, ganhando experiência. Né? Então, as críticas são mais nesse lado. Mas agora, existe um fato. O Botafogo está com muito desfalque recente. Né? Muito desfalque. O Botafogo até voltou contra o Ceará, na minha opinião, a simplificar um pouco a fase ofensiva. Né? Achei que o Botafogo teve uma amplitude, né, pelas pontas. Os meias com mais liberdade. Daqui a pouco a gente vai falar do Santiago Rodrigues. Né? Eu achei que o Botafogo foi bem nessas questões. Né? O Botafogo estava muito travado, principalmente com o Arthur Cabral. Eu achei que o Cris Ramos deu um pouco mais de mobilidade ao ataque do Botafogo, porque apesar de ser alto, o Cris Ramos ele tem certa velocidade, diferentemente do Arthur Cabral, que é um jogador mais pesado, né? Um camisa 9 mais lento.
o Arthur Cabral. A gente vai falar daqui a pouco do Cris Ramos também, né? Agora, o respaldo do Jefinho sinaliza claramente um vestiário fechado com o treinador, né? Os jogadores estão com o David Ancelotti, né? Apesar da turbulência externa que existe, da pressão que existe aí em cima do treinador David Ancelotti, até pela oscilação do Botafogo. O Botafogo realmente vem oscilando bastante, parece uma gangorra, perde, ganha, perde, perde, ganha, tá assim, e é claro que o Botafogo, ele mesmo diz isso, o David Ancelotti fala da grandeza do Botafogo, do escudo pesado, da pressão, é assim que funciona no Botafogo, né? Time grande, time gigante, é assim que vai funcionar. Se não tá bem, vai ter pressão, né? E é assim que funciona em qualquer time gigante no mundo inteiro, né? Vamos falar um pouquinho do Santiago Rodrigues. Para mim, o melhor jogador do time desde a chegada do David, cara, né? Ele realmente no primeiro turno ainda estava oscilando bastante, era reserva do time, não conseguia se firmar, né? Mas depois aí da chegada do David, o Santiago Rodrigues soma gols, assistências, notas altas em desempenho, né? O mapa de calor mostra que ele é um motorzinho do time. Se a gente for pegar o mapa de calor dele, mostra ele praticamente presente aí em todas as fases do campo, né? Enfim, plataformas aí, se você quer ver o mapa de calor, né? Entra aí no SofaScore, não é publicidade nenhuma, né? É só porque eu também faço isso. Entra lá no SofaScore, é só você ver as notas do Santiago Rodrigues, cara. As notas dele estão altíssimas em todas as partidas que ele joga. E ele tem muitas participações em gols. Ontem, por exemplo, ele não fez gol, mas ele deu assistência pro gol do Cris Ramos. Uma assistência linda, inclusive. Então já teve uma participação em gols. Então, assim, o Santiago Rodrigues realmente vem fazendo um grande segundo turno, né? E mesmo no clássico contra o Flamengo, mesmo no clássico que foi horrível, aquele placar horroroso pra gente, o Santiago Rodrigues foi bem avaliado no jogo. Tanto que quando ele sai no jogo contra o Flamengo no segundo tempo, a torcida chama o David Ancelotti de burro por ter tirado ele do time, né? A gente lembra muito bem disso, né? Então, realmente, assim, o Santiago Rodrigues vem fazendo uma grande participação aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Uma boa notícia, né? Até porque o Botafogo investiu bastante nele para contratar ele, né? E a gente estava ainda na dúvida se ele ia firmar, se não ia, se ia vingar no Botafogo ou não. E agora eu acho que não restam mais dúvidas. O Santiago Rodrigues é o titular desse time e por muito merecimento. Agora, quem também está buscando uma vaga de titular é o Cris Ramos, contratação que chegou com o aval do David Ancelotti, o espanhol Cris Ramos, que teve a sua chance como camisa 9, já que o Arthur Cabral ficou fora da partida com uma lesão, né? E ele abriu o placar, né? Como camisa 9, ele abriu o placar e encaminhou a vitória do Botafogo, né? E o Cris Ramos, ele é um centroavante com características diferentes do Arthur Cabral, né? Apesar dele ser maior, mais alto que o Arthur Cabral, ele é um jogador mais magro e de mais velocidade que o Arthur Cabral. O estilo de jogo é diferente, né? Então ele é um atacante móvel, um atacante que às vezes cai pela ponta, bota na frente, quer correr bastante, tem algumas dificuldades de sustentar algumas trancos, né, com os zagueiros, né? O Arthur Cabral acaba sustentando mais, só que o Arthur Cabral está numa fase ruim, não adianta, tá numa fase ruim. Perdeu aquele gol feito contra o Flamengo, a torcida vaiou bastante, aí já ficou fora desse jogo. Cris Ramos entrou, fez gol, então o momento todo é do Cris Ramos, né? Por isso que eu faço até a pergunta. Será que não é o momento de colocar o Cris Ramos como titular, uma sequência de jogos como titular? Mesmo se o Arthur Cabral voltar, mantém o Cris Ramos como titular contra o Santos, né? É o momento do cara. Meritocracia, não é isso que a gente fala que tem que existir no futebol, né? E a química dele com o Santiago Rodrigues pareceu dar certo, né? O Santiago Rodrigues achou ele uma assistência linda, ele dominou curtinho, botou no fundo da rede do goleiro do Ceará. Então, quem sabe aí a gente não tem uma continuidade do Cris Ramos
como camisa 9 do Botafogo, já que o momento do Arthur Cabral não é bom e a torcida está pegando muito no pé do jogador. É isso, a gente volta a qualquer momento com mais informações, mais opiniões aqui no canal do Medeiros. Deixe seus comentários, até a próxima.